Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Palavra de Deus para a sua vida nesta hora. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. A Bíblia diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A Bíblia diz que Jesus, quando ele está contando esta parábola, esta é uma sequência de parábolas que Jesus está contando no Evangelho de Mateus. E ele compara o reino de Deus a muitas coisas. E neste texto específico, ele compara o reino de Deus a uma pérola de grande valor. Mas ele diz que um negociante, sendo ele comparado ao reino de Deus, ele procura uma pérola de grande valor até encontrá-la. Quando ele diz que ele procura até encontrá-la, mostra que esse homem tinha um foco, esse homem tinha um propósito, esse homem tinha um objetivo. E ele não descansou enquanto ele não encontrou. Ele lutou, batalhou até encontrar a pérola que ele procurava, aquela que tinha um grande valor. Naturalmente, quando Jesus está falando sobre isso, ele tem a intenção de arremeter-se ao reino de Deus. E ele usa a imagem, a figura da pérola, para demonstrar que, de fato, o reino de Deus é algo muito precioso, pois, com certeza, a pérola, assim como ainda é uma das joias, ou era uma das joias mais preciosas, mais valiosas que existiam naquela época. E Jesus ele faz esse paralelo entre o reino de Deus e uma pérola de grande valor. E mostra que o homem que estava à procura desta pérola, ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo e não descansou até encontrar. Mas quando ele encontra, a Bíblia diz que ele então vende tudo o que tem para que possa comprar essa pérola. Então a primeira coisa, quando ele encontra, naturalmente, ele não recebe isso de mão beijada. Por quê? Porque essa pérola tem um dono. Ora, se nós estamos falando na figura do reino de Deus, nós entendemos que o reino de Deus também tem um dono. Só que tem um detalhe. Este dono, o dono da pérola de grande valor, ele está disposto a negociar. Então nem tudo está perdido. Só que tem um detalhe. Ele vai estipular o preço. Ele vai dizer quanto custa. Então o que nós precisamos entender é que muitas vezes na vida cristã espiritual, nós não podemos estabelecer qual é o segmento que nós vamos caminhar. Nós não podemos estabelecer que tipo de fé nós vamos ter em Deus. Nós não podemos viver uma vida espiritual segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer, pois o dono do reino é Ele. Quem estipula, quem estabelece o valor é Ele. Quem dá as diretrizes é Ele. Quem diz quanto custa é Ele. Esse homem, quando negocia com o dono da pérola estabelece o valor, e o valor cobria tudo aquilo que o homem tinha. E ele não questionou, ele não pensou duas vezes, ele vendeu tudo o que tinha e então comprou a pérola de grande valor. Porque quem tem um propósito, quem tem um objetivo, abre mão de tudo para conquistar, para conseguir aquele objetivo. Mas você precisa entender uma coisa: na vida, tudo custa algo. Na vida, para que possamos conquistar alguma coisa, sempre temos que abrir mão de outra. Na vida não dá para ter tudo. No reino de Deus é igual. Para conquistar o reino, para seguir o reino, para entrar no reino, é necessário que venhamos abrir mão de algo. Deus exige isso de nós. E quando a Bíblia faz questão de dizer que esse homem vendeu tudo o que tinha, ela nos faz pensar que a pérola de grande valor para aquele homem valeu tudo o que ele tinha. O reino de Deus vale tudo o que você tem. Não dá para mensurar, não dá para pensar o quanto custaria a vida eterna com Deus. Não tem preço. Não dá para pagar isso. Então vale tudo que nós temos.
E se tivéssemos mais, valeria o que nós pudéssemos ter além para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus vale toda a sua vida, vale tudo o que você tem. E a pergunta que eu faço é: do que você está disposto a abrir mão para entrar no reino de Deus? O reino de Deus, para ser conquistado, Jesus disse que ele é tomado à força. É necessário que se abra mão de algo. Ele custa para você tudo que você tem. Que você esteja disposto a abrir mão de tudo para entrar no reino, porque só assim você poderá entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.